Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando mais um vídeo, o último da nossa playlist, que a menina lá queria cobrar logo no primeiro, e nós dissemos espera que vamos fazer em sequência. Essa é a última, mostrando a corrupção, né, a desconstrução, portanto, os erros incompreensíveis que estão na Bíblia que nós lemos e que facilmente pode ser corrigido. O nosso, desculpem, o nosso trabalho aqui está sendo exatamente esse: mostrar como é fácil corrigir a Bíblia original se tivermos boa vontade. Mas não interessa isso aos líderes religiosos, porque assim eles não serão necessários. Cada um poderia ler sua Bíblia, compreender, sem perguntar nada a eles. E eles querem ser necessários. Então, é conveniente para as lideranças religiosas que se mantenha o erro. Vamos então agora pedir a vocês que deem um like, coloquem o dedo, gente, a janela está aberta e está frio. É de madrugada. Então, vamos pedir a vocês que deem um like, né? E vocês comprem na nossa plataforma do Hotmart o nosso livro, A Jornada Arquetípica, para compreender melhor o passado, presente e o futuro e ter assim o domínio da sua vida. Está na Hotmart a um preço acessível dividido. Vamos então, desculpem, a gravação do nosso texto. Está aqui o roteiro. Chama-se Gênese Revisitado 2. O anterior foi 1. El, que é o Deus Todo-Poderoso, denominou a energia luminosa de dia e chamou Kshek noite. Está no texto. Aqui nós temos Almeida. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. Somos a Bíblia de Almeida. Então nós vamos ver aqui que El cria a luz. Gênesis 1. Gênesis 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Então, assim, Deus faz separação entre luz e trevas, uma antinomia que vai ser comum daí para frente em toda a literatura cristã. A luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, do dia contra a noite. Voltemos ao texto. Este versículo reforça o antagonismo entre os Elohim e os titãs ou dragões. Pois, onde há dia, Ion em hebraico, não pode haver noite, que é Laila. Evidentemente, eu estou aqui ainda estou às 5:30 da manhã. Então, ainda é madrugada, ainda é noite, ainda está escuro. Então, não há dia ainda, só depois das 6. Então, é aquela questão da não contradição. O princípio de não contradição. Onde há algo, não pode haver o seu contrário. Dia e noite são opostos. Então, a mística judaica e a cristã vão explorar essa antinomia de luz e trevas, que já foi dito anteriormente, quer em forma de serpente ou dragão, seja chamada Kshek, seja Samael, seja Lilith, que será culpada pela queda da mulher no paraíso. A luta entre descendentes de Kshek, Samael ou Lilith e entre os descendentes da mulher continuarão até o fim dos tempos. E aí, mas infelizmente, nós vamos ver aqui, houve a queda. O quadro é belíssimo e nós vamos voltar à nossa câmera para mostrar o quadro. Aqui está, portanto, Adão e Eva, depois da queda, sendo expulsos do paraíso terrestre. Aqui começa tudo. Porque eles aderiram às trevas, a Kshek, a Samael, a Lilith, e desobedeceram a fé. A desobediência vai gerar pecado, e o pecado vai gerar a expulsão do paraíso, e a expulsão do paraíso não poderão comer da árvore da vida, e assim vão conversar da árvore da ciência, que vai ser a desgraça do mundo, como nós estamos vendo nas pestes, fome e guerra que está acontecendo aí. Então, esta é a imagem triste, que é mítica,
né? Mas mostra que houve uma queda. Nós fomos expulsos de algum lugar que era bom e vivemos nesse inferno, nessa amostra grátis do inferno. O livro é de Aldous Francis Huxley, O Sagrado e o Profano. Vamos voltar ao nosso texto. Terron, Berron, Kshek, Apsu são divindades que Yahvé vai criar, para ajudá-lo na sua criação. São chamados, de modo geral, Elohim, porque são os filhos de El. Então, Elohim tanto significa as qualidades ou virtudes de El, quanto os seus filhos. Mas depois vão se rebelar, como vimos no Gênesis 3, que era desconhecido de vocês, rescaldado por um programa de computador, tema do vídeo anterior. Né? Vocês não conheciam, nós colocamos um mito esclarecedor, então Gênesis 3 é o nome dele. E anoiteceu e amanheceu, primeiro dia. Está de novo na Bíblia, é a continuação, vamos voltar aqui. Depois que fez a luz e as trevas, Gênesis novamente, Almeida. Então está aqui. Houve tarde e manhã, primeiro dia, e anoiteceu e amanheceu. Houve tarde e houve manhã, segundo essa versão. Não importa. Então, aí terminou o primeiro dia da criação. Voltemos ao texto. Este versículo apenas estabelece que terminou a obra do Deus da luz. El constrói tudo com a luz. Tudo é feito dentro da luz. O cristão diz, segundo São João, nós somos da luz e do dia. Nós somos da noite e das trevas. Portanto, vamos agora encontrar esse Deus El lá no panteão babilônico. Por quê? Porque ele é o Deus semita mais antigo. E os babilônios são semitas. São parentes, portanto, dos judeus. Né? São filhos de Eber, são hebreus. Abraão veio de Ur dos caldeus. Babilônia é a capital da Caldeia. Então, no panteão babilônico, nós vamos ver, assim, o Deus El, segundo o professor Júlio Surri, no seu livro A Religião de Israel. Voltemos à nossa câmera para mostrar, já que agora não vai haver mais inserções seguras, será tudo aqui. Aqui está o livro A Religião de Israel, e aqui está o panteão babilônico, no qual se baseou o autor bíblico. O texto diz assim, ó, aqui está o texto marcado. O texto diz: o sincretismo teológico começou cedo nos vales do Orante e do Jordão, na Palestina. Sincretismo quer dizer a mistureba. Ainda assim, convém sempre remontar aos 12 grandes deuses da Babilônia e da Síria. 12, sempre 12. Desde Jesus Cristo até a Babilônia, voltando. Para conhecer as principais divindades dos semitas da Ásia. Estes deuses são El, que é o primeiro, também chamado Ilu, Alá no Alcorão, Assur na Síria, que é o Deus Supremo. É um. Então, nós temos aqui o enoteísmo, um Deus Supremo, indiscutivelmente mais do que os outros. Isso a gente chama enoteísmo. Monoteísmo só tem um Deus. Então, só o judaísmo e o islamismo são monoteístas. O cristianismo não é, porque nós temos Elohim, que na verdade são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dizer que isso é monoteísmo é um absurdo. Então, chamamos de enoteísmo e é copiado daqui, porque nós temos um Deus superior, supremo, indiscutível, e esse Deus é Elohim, mas comete-se a besteira de chamar Javé ou Jeová. Um e outro não tem nada a ver. Jeová é um Deus de terceira categoria. El é o Deus Supremo. Vamos então. Então, El, Deus Supremo. Depois tem uma trindade, que é Anu, o An, Bel e Aô, que é o Iá, o Enki, vai se tornar depois Javé, Yavé. Vai pertencer aqui, ó, vai ser rebaixado, né, e vai ser colocado aqui, né, no segundo escalão, né, mas
para os judeus, ele vai ser o Deus Supremo. Você veja aqui que contradição. Você veja que mistureba. Você veja que confusão dos diabos que fizeram. Aqui nós temos um cientista mostrando a verdade nua e crua. O que não está aqui, ó. Aqui está uma construção arbitrária feita de acordo com a conveniência dos seus construtores. Que não foi Constantino, né, como se diz aí, para diminuir a culpa dos líderes religiosos. Então vamos à Trindade, né? Na Trindade está Javé. Na Trindade está abaixo de El. E hoje o judeu nem sabe quem é El. Ele fala Javé ou Jeová. E as igrejas cristãs também. Há três divindades cósmicas, portanto, Anubel e Iá. Três divindades siderais, Sim, a lua, Shamash, o sol, e Bin, a atmosfera, que vai ser Shu, no Egito, e que vai ser Enlil, na Suméria. É bom fazer a comparação, para vocês saberem que tudo está em tudo. Os deuses são os mesmos, mudam apenas o nome, cachaça é a mesma, né? Então o rótulo é que é diferente. Finalmente, as 5 divindades planetárias finais, que estão abaixo de todos. Marduk, ou Merodach, que vence Tiamat, é o planeta Júpiter. Ishtar, que é Vênus, ou Inanna em sumério. Adar, que é o planeta Saturno. E Nergal, que é Marte, e Nabô, que é Mercúrio. Nergal e Nabô vão dar origem a uma confusão, a uma merdinha, porque nesse panteão babilônico, que vai ser copiado pela Bíblia judaica, nós vamos encontrar aqui um absurdo. Nós vamos ver aqui em Gênesis. Gênesis, de novo. Vamos ver aqui, ó, obedecendo ali aquela hierarquia. Vocês vão ver que Nergal e Nabô estão ali. E aqui nós vamos ver a criação, né, no dia... oh meu Deus do céu, não importa, vamos ver aqui. Gênesis 1, versículo 11. Disse Deus: produz a terra relva, ervas que dêem semente, árvores frutíferas, que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente, esteja sobre a face da terra. E assim foi. Ou seja, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava neles. Deus viu que tudo era bom, houve tarde de manhã, terceiro dia. Então, no terceiro dia aqui, Deus cria as florestas, as árvores, a relva, né? E no dia seguinte, portanto, versículo 14, disse Deus: haja luzeiro no firmamento do céu, o sol, a luz e as estrelas, para fazer a separação entre dia e noite, no caso, o sol, e também para separar as estações, e para dias e anos. E sejam, pois, luzeiros no firmamento, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, sol e a lua, para eles eram grandes. O sol é uma estrela de quinta grandeza, você imagina, grande é Sírio, que é a primeira grandeza. E tudo isso eles ignoravam. Ele fez também as estrelas. Colocou isso no firmamento do céu, para iluminar a terra, e viu que era bom. Quarto dia. Então, no terceiro dia ele faz a erva. E no quarto dia ele faz o sol. Absurdo total. Mas, por quê? Porque a erva não pode existir sem o sol. Mas a explicação está aqui na região de Israel. Por quê? Porque quem faz um é Nergal. Quem faz o outro é Nabô. Então, Nergal é o Deus maior. Então, vai fazer a criação do terceiro dia, a Eva. E Nabô é o Deus menor e vai fazer a criação do quarto dia, que é o Sol. Um absurdo total, porque o autor bíblico decide seguir a criação
segundo o relato babilônico, ou seja, cópia, adaptação. Não chega a ser um plágio, mas adaptação. Então aí veja, a questão é que há um Deus superior a outro Deus. E no mito babilônico da criação, a criação é feita rigorosamente segundo a posição do Deus dentro da hierarquia. O autor bíblico vai cometer aqui uma merdinha e vai fazer com que essa visão seja colocada na nossa Bíblia, o que não tem nada a ver, porque já se sabia que a erva depende do sol. Se não houver chuva e sol, não existe vegetação. Continuemos nossa leitura. Somente conhecendo a cosmogonia babilônica, portanto, como está aqui na religião de Israel, é que nós vamos perceber que a Bíblia hebraica adaptou a obra de cada deus secundário, como está em Roberto Patai e Robert Graves, Rafael Patai. Está marcado aqui, eu não vou ler tudo, mas vou ler apenas o início. Diz assim: o resumo monoteísta da cosmogonia de Gênesis 1 e 2 não podia atribuir participação alguma à criação a ninguém mais do que a Deus. Em consequência, omitiu todos os elementos de ser pré-existentes, que eram considerados divinos, ou seja, os deuses pagãos foram omitidos. Assim, abstrações como o caos, Tohu Vabohu, a obscuridade, escuridão, Kshek, o abismo, Terron, o Apsu, sem embargo, não tiveram nenhuma menção, a não ser Terron e Berron, que aparecem como Teru e Borru. Então, estas noções são, evidentemente, um erro crasso e vai ser adaptado pela nossa Bíblia. Então, por quê? Por que os tradutores vão fazer isso? Vão importar de outra civilização o que não serve para a tradução bíblica. Não serviria para a tradução. Mas nós explicamos. Está aqui, ó. Roberto Graves, Rafael Patai. Os mitos hebreus. Ou seja, por mito. Apenas mitos. E eles dizem que os hebreus não têm mitos. Enfatizamos isso. Dissemos que o agiógrafo, escritor sagrado, divide a criação em 7 dias, para poder dar a cada um dia da semana babilônica um dia na sua criação. Aqui, portanto, a cópia é feita sem a menor vergonha na cara. Há uma relação com a semana, portanto, 7 dias na semana, com 7 planetas, vocês só conheciam 7, e com a menorá, o candelabro de 7 braços. Vamos dar relevo aqui à contradição da criação, já lemos Gênesis 1, 11, que fala da criação da Eva, e Gênesis 1, 14, que fala da criação do Sol e da Lua. Então, por quê? Porque levaram em conta a criação babilônica, ou seja, o panteão babilônico, que coloca Nabô e Nergal. Nergal é maior, então cria a erva. Aparece primeiro. Nabô é menor, aparece depois, e cria o Sol, os astros. E assim faz-se tudo de acordo com a conveniência dos líderes religiosos, e se está verdadeiro ou não é verdadeiro, o importante é que o rebanho pague o dízimo. Muito bem. É revoltante, viu, minha gente? Bom, na leitura da nossa Bíblia, ainda levando em conta que a palavra Elohim não é somente as potências de El, também é o nome dado aos filhos de El, que são os anjos, ou os deuses no politeísmo. No politeísmo, os filhos de El são deuses. Ali nós vimos assim na cosmogonia babilônica, né, nós vimos os nomes de deuses, em que nós vimos Nabô, nós vimos Nergal, né, nós vimos Marduk. Então aí é o politeísmo, mas é enoteísmo porque El é indiscutível. Mas acontece que entre esses filhos de Deus, para que vocês não se escandalizem, Satanás é incluído.
segundo o livro de Jó. Vamos aqui pegar o livro de Jó, está marcadinho aqui. Vou ter aqui um papelzinho amarelo. Vamos voltar para a nossa câmera. Marquei aqui um papelzinho amarelo, ó. Tem a marcazinha bem aqui amarelinho. O livro de Jó. E vocês vão ver que Satanás é chamado de filho de Deus no livro de Jó. E aparece, ó. Então, Jó é depois de Esther. E nós vamos encontrar aqui, portanto... Meu Deus do céu, tá difícil assim. Desculpa, viu? Jó. Depois de Esther. Então aqui nós temos o livro de Jó. Olha só. Está escrito Jó. Alguns escrevem Job. J-O-B. Vamos ler o versículo, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, e tinha filhos. E seus filhos iam para banquetes e faziam o que era mal aos olhos de Deus. Então, num dia em que os filhos de Deus, portanto os anjos, os Elohim, vieram apresentar-se perante Javé, veio também Satanás entre eles. Então, gente, Satanás é um filho de Deus. Claro, né? Se ele é criador de tudo. Então perguntou Javé a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de dar a volta ao mundo e passear por ele todo. Então aqui está, Jó, capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. Então aqui está. Aqui está, minha gente, para escândalo de vocês, Satanás se apresentando junto com os outros anjos diante de Javé. E ele recebe ele na fileira de anjos e vão prestar conta das suas ações. Interessante, né? Muita gente não tem ideia disso. Leiam o livro de Jó. Bom, mas Jó, minha gente, é um personagem fictício. Não existiu. Colocam ele como o romance como sendo feito lá pelo ano 400 a.C. Porém, os padres, rabinos, pastores dão como sendo uma pessoa de fato existente. A ignorância popular é alimentada assim pelos líderes religiosos, tais como aqui o nosso queridíssimo Papa João Paulo II, que foi um homem bom, mas não mudou nada nisso aqui. Então tá aqui, ó. Vamos voltar para a nossa câmera e mostrar que esse homem, embora tenha sido um homem bom, né, aparentemente íntegro, mas está aqui, ó, de mãozinhas postas, bonitinho, né, retrato oficial, vestido de vermelho, porque ele é rei do Vaticano, sabia? Só que quem pode vestir vermelho são os reis e príncipes. Aqui está o Papa João Paulo II mantendo essa mentira. Então não é tão bonzinho assim. Hoje é São João Paulo II. Mais um mentiroso. Mais um que mantém a Bíblia mentirosa. Então, nenhum presta. Nenhum presta. Então, nenhuma instituição presta, nenhum líder religioso, o chefe das instituições, também presta. São todos filhos do diabo, mentirosos. Porque Jesus diz que o diabo é pai da mentira, e assassino e pai dos mentirosos. Então, bonitinho, São João Paulo II, mas mentiroso. Porque podia mandar revisar a Bíblia. Um livro de 4.000 anos, está na hora de fazer uma revisão. Vamos continuar. Então, além do livro de Jó, que é sapiencial, e um personagem que não existiu, nós temos o Eclesiastes, sabedoria, e o Cântico dos Cânticos. Esse é fenomenal. Deixa eu fazer questão, esse aqui está marcado, eu estava errando com ele, está aqui marcado em amarelo. Os Cantares de Salomão, ou os Cânticos dos Cânticos, vai ser um escândalo, minha gente. Porque na hora que vai se fazer o cânon é o nome que se dá ao conjunto de livros sagrados. Então aqui nós temos o cânon. Vamos voltar a nossa câmera. Vamos voltar. Então, na câmera aqui, nós temos aqui aos 24 minutos, aqui nós temos o cânon, ou seja, os livros considerados sagrados, pelo protestantismo. Mas aqui está o livro de O Cântico dos Cânticos, o Cantar de Salomão.
Está aqui, ó. Cântico dos Cânticos, Cantar de Salomão. Então, esse livro, que está pertinho de Jó, faz parte da literatura sapiencial e, quando foram fazer o cânon, esse livro ficou um problema danado. Agora vejam por quê. Capítulo 1, versículo 1. Cantar de Salomão. Beija-me com o beijo da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Teus seios são como maçãs rubicundas. Claro que os autores disseram assim, isso é o erotismo mais profano que existe. Vamos deixar isso de fora. Isso não pode ser sagrado. Aí, o mais velho deles levantou-se e abriu os braços e disse, bendito seja o dia em que o Cântico dos Cantos foi dado a Israel. Sentou. Então bota o Cântico dos Cantos lá. Ele entendeu que a sunamita, que é a noiva, a quem Salomão se dirige, na verdade representa o povo eleito, que hoje somos nós também. Ali naquela época só os judeus. E nós somos do Israel de Deus. E Salomão representava o Cristo, o Messias. Salomão é ungido. Messias quer dizer ungido. Machias, o Cristo quer dizer ungido. Então ali há uma metáfora, o livro é totalmente alegórico. Então os seios da sunamita são exatamente o que alimenta a humanidade. Porque é dos seios da mãe que o bebê tem o seu leite. E os beijos significam o quê? Oros, os, boca, oris, é com a que a gente fala e a gente beija. Então significa o quê? O mesmo órgão que serve para a gente beijar, serve para a gente orar. Isso foi o rabino velho, idoso, que levantou-se e disse, vocês são uns merdas, são uns ignorantes. Vocês não perceberam que isso aí é uma metáfora, é uma alegoria, portanto é Darash. Vocês estão lendo como se fosse Peshat. Peshat, remédio, Darash e Sod. Mas eu sou velho, estou habituado e sei fazer a interpretação correta. Pronto. Bota o canto dos cantos e está lá. Até você vai ver. Qualquer Bíblia tem. Agora não sei se a interpretação, se é pastor, padre, rabino, seja quem for, vai dar o correto, tá? Vai depender da ignorância dele. Assim, Salomão faz 3 livros, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Sabedoria. O de Job não se sabe quem fez. Mas, de qualquer maneira, vamos voltar agora ao princípio. Vamos voltar novamente ao Gênesis. Vamos então abrir Sagrada, novamente, o livro do Gênesis. Falamos aquilo ali para mostrar a vocês como é que tudo foi manipulado. E continua sendo, porque o homem não tem vergonha. Os líderes religiosos são piores do que todos. Depois dos políticos, ou igual aos políticos, os líderes religiosos não valem nada. Não valem aquilo que o cavalo descarrega na estrada. Então, será com energia luminosa que, no princípio, tanto Elohim quanto Yahvé vão criar o cosmos. E, para fazer com que a luz aconteça, Elohim diz, e aí, aô, haja luz. E houve luz. Estamos citando em hebraico, Fiat Lux. Yahvé não dá essa ordem. Já supõe-se que é dia. Ou seja, em Gênesis 2, Yahvé já começa a trabalhar supostamente de dia. Enquanto que em Gênesis 1, El diz, seja luz, ou haja luz, e a luz. Então a luz é criada por El. E Yahvé, que é o Gênesis 2, já está na luz, porque Yahvé é criado por Reshit, que é filho de Elohim. Ou seja, no ápice da hierarquia está El, cujos filhos são chamados de Elohim, os anjos ou deuses, e cujos atributos e qualidades também são chamados Elohim. Então, Elohim significa os filhos de El, ou os atributos de El. E ele criará o cosmos, e Yahvé também criará. Há 2 criações, mas completamente diferentes. A de Yahvé é uma imitação barata da criação, que eu chamo o poema da criação, que é de El. Mas os titãs ou os dragões não poderão habitar no mundo de Yahvé. Por isso vai ser criado da a não Sefira, que será, portanto, um buraco negro. Pois a energia dos titãs é incompatível com a ordem universal
criada por El e por Javé. Então, naquele poema 3, no Gênesis 3, do vídeo anterior, nós mostramos que Javé é obrigado a matar Raabe com um golpe de espada no crânio e Leviatã com enfiando a lança no seu coração ou qualquer coisa dessa natureza. Então, o que acontece é, o Rabino Messila Malamed, que é uma pessoa que eu tenho ampla admiração, ele vai fazer com que nós tenhamos aqui uma explicação muito boa. Ó, a lei de Moisés, vamos voltar para a nossa câmera. Ele apresenta o livro belíssimo, a lei de Moisés, para esclarecer aos cristãos. Ó, o frontispício do livro é lindamente desenhado e ele faz uma explicação aqui. Nessa explicação, ele nos diz que a palavra Reshit é a chave. Reshit, portanto, voltamos lá ao primeiro vídeo. A menina diz, por que o senhor insiste tanto em Reshit Elohim? Agora entenda agora, tá bom? Reshit é a chave. Ele diz, Reshit que é Javé. Porque quando Elohim diz, haja luz, ele faz isto em Reshit. Bereshit bara Elohim. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Bereshit. Bereshit bara Elohim. Ou seja, em Reshit, Elohim criou. Não é no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, essa tradução clássica, o próprio Rabino, né, vai fazer com que a gente faça eles assim. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ora, se ele diz aqui que Reshit não é o princípio, é a mente divina, é o Filho de Deus, como é que ele pode fazer essa contradição e traduzir aquele da em hebraico, o certo, aquele da em hebraico, o certo, e aquele da em português, o errado? Minha gente, é um absurdo. Até entre os melhores existe a contradição. Aqui ele dá o nome certo, a Torá, a lei de Moisés, aqui ele dá o nome errado, Gênesis. E assim, minha gente, não dá para confiar em nenhum chefe religioso. Aqui dá Moisés, vão dar mandamentos de chifres. Esses chifres, na verdade, seriam faixas de luz. Mas os autores colocam chifres porque não dá para fazer faixa de luz saindo, né, do mármore ou da madeira ou de qualquer outra imagem de Moisés. Então, agora, aqui é que está o grande problema. O problema é que Reshit, que é o filho, é criado, é gerado, na verdade, por Elohim. Ou seja, nós temos isso aqui. Elohim, com essa aqui, ó. Elohim é o pai. Para não esquecer Elohim. E Reshit é o filho. Está aqui, ó. Reshit é o filho. Então, tudo começa com eles dois. Elohim gera Reshit e Reshit cria Javé. E Meir Malamed diz isso claramente. E diz isso aqui, onde? No Gênesis 4, no Gênesis 1, versículo 4. Diz assim, e abençoou Deus o dia sétimo, santificou, porque nele cessou toda a obra que Deus criou para fazer. Ora, qual foi a obra que Deus criou para fazer? Se Deus, Elohim, El, junto com Reshit, já tinha feito o seu universo, o plano da criação, Gênesis 1, agora ele faz o seguinte, no sétimo dia, ele faz uma criação, uma criatura, para fazer outra criação. Javé. É claro, é evidente. Então, está em hebraico chamado assim. Asher, Bara, Elohim, Lechatou. Em hebraico. E ele traduz. Porque nele cessou a obra que Deus criou para fazer. Então, Javé foi criado para fazer. Assim como Deus, o Deus Supremo, e o seu filho, El e Elohim, e Elohim. Elohim, El e Reshit criaram o Gênesis 1, então Javé criou o Gênesis 2. Mas a criação de Javé é muito, muito, muito inferior. Assim, minha gente,
nós vamos vendo assim que erro após erro, a nossa Bíblia vai sendo disruptada, vai sofrendo disruptura, e o que nós vamos perceber é que a mente divina, ou Logos, como São João nos fala aqui, então vamos ao Evangelho de João rapidamente, e nós vamos ver aqui que São João vai falar do Logos, né? João, aqui está na Bíblia de Almeida, vamos voltar a nossa câmera pela última vez, porque não terminamos, tá vendo? Vamos acabar aqui. A nossa câmera está aqui, ó. Evangelho de São João, nós vamos ver aqui, ó. João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não é o verbo, é o Logos. Aqui já outro erro, tá vendo? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Enarque enologos, kai logos en prostonteon, kai theos enologos. Pronto, é assim que está no original grego. Então, por que traduzido no princípio, de novo? Enarque é no mais poderoso, no mais antigo. Pode ser o princípio dos princípios. Então, assim nós estamos mostrando a vocês. Indignados. Por quê? Porque todas as instituições mantêm isso. Será, pois, necessário desconstruir essas traduções, rejeitá-las para ter um relato tal como o autor original concebeu. Que até já não temos mais o que o autor original fez. Porque Harold Bloom e David Rosenberg aqui dão o original. Ó, aqui nós temos o livro de Jota. Eu disse que era a última vez, mas vamos aqui. Ó. O livro de Jota, nós temos David Rosenberg e Harold Bloom, e eles vão mostrar aqui que é o original. Eles vão traduzir o original hebraico, e a tradução é maravilhosa. É simplesmente maravilhosa. Um programa de computador vai fazer com que ele dê o texto original. E aí ele vai conseguir mesmo. Tá? Ele vai conseguir mesmo. O livro de Jota no original. Começa na página 79. E vai adiante. Ele traduz segundo o original. E aqui nós vamos encontrar uma coisa meio sem sentido. Por quê? Porque Javé vai tentar matar Moisés. E aí, se Moisés é o principal profeta de Javé, nós vamos encontrar aqui, no capítulo, na página 260, que fala de Moisés. Então, o livro de Jota, portanto, os dois gigantes, Bloom e Rosenberg, vão mostrar que Moisés quase foi morto por Javé. Onde? Na página 265. Vamos ler? No caminho em que Moisés e Séfora voltavam para o Egito, numa hospedaria, Javé encontrou Moisés. Estava pronto para matá-lo. Séfora tomou uma pedra dura, cortando o percurso do seu filho. Com ele tocou entre as pernas de Moisés, né? É claro que vocês sabem o que, e disse: eu faço isso porque você é meu noivo de sangue. E assim Javé o deixou vivo. Martin Buber, que é um grande judeu e que ajudou a fazer essa tradução, quase liberta a tradição normativa, ou seja, tentando sair da porcaria, no livro Moses, The Revelation and the Covenant, Moisés, a Revelação e a Aliança, ele diz que é difícil entender, porque é que Javé vai matar seu profeta se já tem comido ele estava indo para o Egito para libertar os escravos egípcios. Como é que ele tenta matá-lo? Mas Buber não entendeu o seguinte: o profeta Javé, o profeta Moisés, não se entrega totalmente a Javé. E Javé é ciumento. Ou seja, é como um marido que não admite que a mulher, se não é meu, não é de mais ninguém. Então, se ele não me obedece, vai morrer. Absurdo? Sim, absurdo. Mas está na Bíblia, e aqui está feito o original. Eles tiveram cuidado de fazer o original, através de um programa de computador semelhante ao que foi feito, né, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová.
Então, minha gente, aqui nós encerramos. Vamos voltar ao texto para terminar, mostrando que contra essa desgraça toda, que vai fazer com que o leitor vulgar fique acreditando numa Bíblia falsa, numa tradução totalmente errada, e vai para a igreja, se reúne e louva a Deus e idolatram a Bíblia, e o pastor Rodrigo Silva ainda comete a idiotice de dizer que só aceita a Bíblia, só aceita a Escritura. Portanto, o livro que eu mostrei aqui, Patai Greves, o livro de Jota e a região de Israel, para o Dr. Rodrigo Silva, que é um mestre, não vale nada. Então, minha gente, é revoltante. Mas, com isso, a nossa intenção é que haja coerência e coesão no livro mais livre e mais vendido do mundo. Ou tudo não passará de uma fábula. E nós vamos o quê? Defender uma fábula? Eu não vou. Com essa observação, terminamos a nossa denúncia e terminamos a nossa gravação. Portanto, vamos agora pedir a vocês que vocês façam agora o seu papel. Eu fiz o meu. Então, não esqueçam de dar o like, não esqueçam de comprar a jornada arquetípica e encerramos a playlist para completa, que era uma mentira, uma grande mentira, que é a tradução. Toda a tradução é mentirosa. Toda. Não tem nenhuma exceção. Quando não é em um ponto, é em outro. Vamos aqui, até o próximo, e vamos agora ver qual será a próxima série. Tá? Boa leitura, espero que gostem.